Olá, turmas! Bem-vindos para mais uma aula do componente curricular de filosofia. Estudantes, estamos aí já na aula 16, isso mesmo, já quase na metade da unidade 2. Muito rápido, então, por isso, atento às nossas aulas, com seu caderninho aí, fazendo anotações dos temas mais importantes. Tudo bem? Vamos direto aos slides. Essa aula, ela é uma aula muito importante, porque vai tratar aí de dois filósofos importantes, Platão e Aristóteles. Dois tópicos, aula 16.1. Então, queridos, vamos falar da filosofia grega clássica. O que é, professora, a filosofia grega clássica? Quer dizer, clássico quer dizer o quê? De antigo, né? Então, um período clássico em que esses filósofos criaram ali uma filosofia com base nas ideias de Sócrates, né? Nós falamos já na aula anterior um pouco sobre Sócrates, e agora vamos, então, falar mais também sobre Platão. Platão é o alicerce da filosofia ocidental, ou seja, ele... Deixa eu trazer aqui minha canetinha. Ele nasceu em Atenas, né? Viveu ali entre 427 a 347 a.C. Ele pertencia a uma das mais nobres famílias ateniense. Seu nome verdadeiro era Aristócles, depois mudou, né, para Platão. Foi discípulo de Sócrates, né? Lembra que Sócrates foi aquele filósofo que não deixou escrito, mas tinha aí os seus discípulos, né, como Platão e Aristóteles, a quem ele considerava o mais sábio e o mais justo dos homens. Depois da morte de Sócrates, o que Platão fez? Ele empreendeu inúmeras viagens, período em que ampliou os seus horizontes culturais e amadureceu suas reflexões filosóficas. Então, ele por meio ali do incentivo das ideias de Sócrates, Platão foi se desenvolvendo, né? Estudando, pesquisando, e foi, então, criando ali as suas ideias. Por volta de 387 a.C., ele retornou a Atenas, onde fundou sua própria escola filosófica, academia, nos jardins construído por seu amigo Academos. Lembra que eu comentei na aula anterior um período que não havia preocupação da escola institucionalizada, mas, olha, período tão distante aí, esse filósofo, então, criou uma academia, né, para aprofundar seus conhecimentos. Vamos conhecer um pouquinho da biografia de Platão? Platão foi considerado um dos principais e mais influentes pensadores do período antropológico da filosofia grega e o principal discípulo de Sócrates. Platão nasceu em Atenas no ano de 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Pertencia a uma família rica de aristocratas. Fundou um pensamento metafísico próprio, relegando a questão do ser e das essências, o princípio e a chave para se ter qualquer tipo de conhecimento acerca do mundo. Fundou da academia uma escola de filosofia que tinha o objetivo de desenvolver as ideias e pensamentos socráticos. Platão valorizava os métodos de debates e conversação como formas de alcançar o conhecimento. Inspirado pelas teorias de Parmênides sobre o imobilismo, Platão elaborou uma teoria metafísica dualista, que divide o mundo em duas categorias: o mundo das ideias e das formas e o mundo sensível. Fique com mais explicações em sala de aula. Muito bem, queridos, vocês conheceram um pouco aí da biografia, né, desse filósofo tão importante. É importante que vocês anotam, né, façam aí anotações das ideias principais, né, de Platão, como, por exemplo, o dualismo, né? Então, esse filósofo grego, crucial na história da filosofia, né? Ele foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, que vamos falar sobre Aristóteles logo mais. Sua filosofia é marcada, então, pela teoria das formas, ou ideias, né? Dualismo platônico e a famosa alegoria da caverna. Então, ele, em sua doutrina,
conhecia como teoria das ideias. Olha só, um período aí histórico, clássico, na Grécia, eles já começaram a desenvolver teoria. Platão procurou, então, resolver esse impasse, propondo uma ontologia dualista. Para ele, existia o quê? Duas realidades. O mundo sensível e o mundo inteligível. Vamos ver o que é isso? Sobre o mundo sensível, cosmo, oratos em grego, corresponde, então, à matéria. Ou seja, são as coisas que percebemos na vida cotidiana. E o mundo inteligível corresponde o quê? Às ideias. Mundo sensível, a matéria, as coisas que observamos pelos órgãos dos sentidos. E mundo inteligível são as ideias, que são sempre as mesmas para o intelecto, ou seja, a maneira como nós experimentamos a dimensão do eterno, do imutável, do perfeito. O mundo Parmênides, segundo o filósofo Parmênides. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o processo de conhecimento segundo a teoria de Platão. Ele propõe conhecer a verdade, implica, então, em dois processos, Ou seja, o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo sensível é o mundo da sombra e das aparências. E o mundo das ideias, da essência ou seres verdadeiros. Ou seja, o que vem das ideias, seria, então, a essência verdadeira. E o sensível é das aparências, da sombra, como essa imagem que o Hélio colocou aqui, ó, o mamão. Nós temos a ideia do que é o mamão. Mamão é essa fruta. Então, mundo das ideias. E essa sombra aqui é o quê? O sensível, que é essa sensibilidade de ver a imagem do mamão, dessa fruta. Então, a primeira etapa desse processo, ou seja, da teoria do processo de conhecimento, é dominada, então, pelas impressões ou sensações advindas dos sentidos, que são responsáveis pela opinião, doxa. Então, queridos, chamando a atenção de vocês sobre, então, essas ideias aí de Platão, mundo sensível e mundo inteligível. O que é isso, professora? Ficou bem complexo agora. Sim, não é nada fácil compreender, até porque eu vou trazer duas teorias, Platão e Aristóteles, falamos de Sócrates. Porém, estudante, é importante que vocês entendam que essas ideias, lá nesse período filosófico que chamamos de pré-socráticos, que esses filósofos partiram aí das ideias de Sócrates, então eles buscaram ali aprofundar o conhecimento, Ou seja, no mundo das ideias, que o verdadeiro conhecimento é aquilo que nós temos ali fundamentos, E o mundo sensível são as nossas percepções, que pode ser enganosa, tá? Então, anotem aí, mundo sensível e mundo inteligível. É a base da teoria das ideias de Platão. E aí vocês vão colocando ali algumas palavras-chave sobre o que é o mundo sensível, e segundo Platão, e o mundo das ideias, certo? Eu vou trazer mais explicações ainda. Então, vai construindo aí esse mapa mental no caderno, para que vocês possam fixar aí essas ideias, tudo bem? Voltando para a tela, vamos dar sequência? Vamos falar, então, segundo Platão, conhecimento para ser autêntico. Deixa eu pegar aqui minha canetinha de novo, que ela saiu do... Para ser autêntico, deve ultrapassar o plano da opinião e penetrar, então, na esfera racional da sabedoria, o mundo das ideias. Agora, captou? Entendeu melhor? Para ele, então, o mundo das ideias sai o quê? Do plano do achismo, da opinião, da informação falsa, que é o que nós mais vemos hoje, que são essas informações criadas, sem fundamento, que nós observamos aí nas redes sociais. Enfim,
O mundo das ideias, então, é a esfera racional, né? Ou seja, a ideia racional que vem, então, das nossas capacidades cognitivas. O método proposto, então, por Platão para atingir o conhecimento é episteme. A episteme é a raiz do conhecimento, ou seja, também, né, a dialética lá, proposto por Sócrates, né? A dialética, então, consiste na contraposição de uma opinião. A crítica, né, que podemos fazer dela, ou seja, na afirmação de uma tese, qualquer seguida de uma discussão e negação dessa tese, com o objetivo de purificá-la dos erros e equívocos, permitindo, então, as ideias verdadeiras. Então, nasce aí uma teoria, base para ciência, né? Que a dialética é, então, essa busca, né, de afirmar, então, uma tese por meio da discussão e negação dessa tese. Seguindo aqui, a alegoria da caverna de Platão, que vou trazer para vocês já, aqui a imagem, a alegoria da caverna, que está na obra de Platão, muito conhecida, ilustra a jornada do filósofo em direção ao conhecimento verdadeiro, que é o quê? Sair da caverna onde nós estamos aprisionados, né? Ou seja, preso no mundo das sombras, que representa, então, a aparência do mundo sensível, e buscar alcançar um mundo exterior, onde está a verdade. A alegoria da caverna, ou seja, o mito da caverna, que está lá no livro A República de Platão, tem uma explicação sobre essa teoria, né, sobre o dualismo de Platão, mundo sensível e o mundo das ideias. A imagem aqui está demonstrando, mas no slide seguinte eu vou explicar melhor, estudante, o que seria essa alegoria da caverna. Olha aqui, na imagem, vocês estão vendo as pessoas acorrentadas, vendo imagens, né? São o quê? Mundo sensível, as percepções são imagens, mas não são imagens verdadeiras, não são cavalos verdadeiramente. São pessoas aqui, ó, projetando essas imagens, né? E para essas pessoas que estão presas, buscar a verdadeira, sair do mundo sensível para o mundo das ideias, eles precisam o quê? Sair da caverna e vir para onde? Para o mundo real, para a luz, né? Para o verdadeiro conhecimento. Então, aqui ó, eu explico melhor. Pessoas estão acorrentadas. O que seriam essas pessoas acorrentadas? Explicando assim, dando exemplo mais prático. São pessoas que estão, que não buscam conhecimento. São as pessoas que não abrem os olhos para a verdade, pelo conhecimento verdadeiro. Ou seja, desde a infância, nós podemos estar, sim, presos, acorrentados em uma caverna. Porque a partir daí, né, conforme a nossa educação, as nossas crenças, né, a gente pode ali chegar a uma fase adulta ainda com os olhos vendados para verdadeiro conhecimento. Então, de modo que enxergam apenas a parede ao fundo, na qual são projetadas sombras, que eles pensam ser a realidade. Trata-se da sombra de marionetes empunhado por pessoas atrás de um muro, que também esconde uma fogueira. Se um dos indivíduos conseguir sair, se soltar, como na imagem aqui, ó, à luz do dia, os verdadeiros objetos, ao regressar à caverna, eles podem comunicar a essas pessoas o que viram, né? E os tomariam por loucos e não acreditavam em suas palavras. Então, as pessoas que estão presas nessa caverna, quando é lhe passado verdades, elas não acreditam. Por quê? Elas estão ali presas nas crenças, né? Muitas vezes na cultura, na educação que tiveram, e na falta de ter informações verdadeiras ou instrução, elas vivem, então, presas no mundo sensível. O mito da caverna, então, representa etapas da educação, desde a saída do mundo das sombras até chegar
ao verdadeiro, né, ao conhecimento verdadeiro. Após essa experiência, devemos então voltar à caverna para quê, estudante? Orientar os demais. Não podemos permitir que as pessoas fiquem ali com os olhos vendados, né? É preciso, então, orientar essas pessoas. E para isso, então, uma forma é ir para a escola, né? Estudar todas as áreas de conhecimento que nós vamos adquirindo aí, experiência, e podemos sair, então, do mundo das sombras, né? A análise, então, dessa alegoria pode ser feita por 2 pontos de vista. Político, aquele que contempla a verdade é o filósofo político, o único que possui a arte de governar. E epistemológico, como o filósofo não mais se engana com as aparências, deve voltar para despertar nos outros o conhecimento verdadeiro. Estudantes, olhem aqui para mim. O que seria, então, queridos, sair, então, da caverna, se libertar aí das correntes e buscar a luz, o verdadeiro conhecimento, ou seja, o mundo das ideias. É a oportunidade que nós temos hoje. Isso acontece, né, por meio da educação. Estar na escola é sair dessa condição do mundo das sombras, das aparências, das percepções falsas, né, das mentiras, das inverdades. Também podemos ter a condição de ter visão crítica, saber dos nossos direitos, buscar o nosso sucesso, ter consciência do que queremos construir para o nosso futuro. A educação permite, né, essas possibilidades. Por quê? Buscar conhecimento é, então, sair dessa condição, como é apresentado no mito da caverna de Platão. Certo? Voltando aqui para a tela, vamos continuar. Vamos falar agora, então, deixa eu ver o que eu trouxe aqui para vocês. Vamos para o segundo filósofo, que é Aristóteles, bases do pensamento lógico e científico. Muito importante as ideias de Aristóteles. Ele nasceu em Estagira, na Macedônia. Foi um dos mais expressivos filósofos gregos da antiguidade, filho de Nicômaco, médico do rei da Macedônia. Herdou do pai o interesse pelas ciências naturais. Interessante que Platão e Aristóteles, né, eram bem sucedidos, né, podemos dizer assim, eram de famílias ricas. Porém, Sócrates não tinha nada, Sócrates não tinha interesse em ter bens materiais, como outros filósofos, né? Aos 18 anos foi para Atenas e ingressou na Academia de Platão, onde permaneceu cerca de 20 anos. Após a morte do mestre, ele deixou a academia e partiu para a Ásia Menor. Pouco tempo depois foi convidado por Felipe II, o rei da Macedônia, para ser professor de Alexandre, de seu filho, que era o Alexandre o Grande. Por volta de 350 anos, antes de Cristo, ele regressou para Atenas, fundando sua própria escola filosófica, conhecida como Liceu, em homenagem ao deus Apolo Lício. Muito bem. Vamos, então, para uma matéria da biografia de Aristóteles. Aristóteles foi um importante filósofo da Grécia Antiga. Nasceu em Estágira, na Grécia, em 384 a.C. e morreu em 322 a.C. Era filho de médico. Aristóteles teve uma sólida formação em ciências da natureza, algo que muito contribuiu para a sua filosofia. Aos 17 anos de idade, ele foi estudar na Academia de Platão em Atenas, onde ficou aproximadamente por 20 anos e de quem se tornou discípulo e ainda lecionou na Academia de Platão. Após a morte de Platão, ele retornou para a Macedônia, onde se tornou preceptor de Alexandre o Grande. Importância dada por ele ao conhecimento empírico
e as suas classificações sistemáticas do conhecimento muito influenciaram a filosofia escolástica e moderna e as ciências modernas que surgiram a partir do século XVI. O filósofo grego também se dedicou a estudos de lógica. As investigações filosóficas de Aristóteles deram origem a diversas áreas do conhecimento, como biologia, zoologia, além das disciplinas filosóficas, como a ética, a teoria política, a estética e a metafísica. As obras de Aristóteles que sobreviveram foram obtidas a partir de anotações do próprio autor para as aulas que ele lecionava, de textos didáticos e de anotações. Duas obras se destacam: Organon e Ética Nicômaco. Saiba mais com o professor. Muito bem, queridos, vocês conheceram mais um pouco aí sobre esse filósofo importante. Vamos então dar sequência aqui às suas ideias, né? Da sensação ao conceito. Vamos aqui trabalhar esse tópico. Segundo Aristóteles, a finalidade básica das ciências seriam desvendar a constituição essencial dos seres, definindo-as em termos reais. Ele rejeitava a teoria das ideias. Para ele, a observação da realidade por nossos sentidos leva-nos à constatação da existência real de inúmeros seres individuais, concretos e imutáveis. Então, ele cria um método indutivo. Para esse filósofo, a ciência deriva a partir da realidade sensorial, empírica, para buscar nela as estruturas essenciais em cada ser. Queridos, então, que nós podemos falar aí das ideias de Aristóteles, né? Um filósofo importante também da era clássica, né? No qual ele já cria aí um método indutivo. Para ele, a ciência, olha, nesse período já se falava em ciência, mesmo não existindo, né? Não existia ainda ali muitas teorias, né? Mas já se estudava a matemática, estudava a física, a química. Muitos filósofos, né, se dedicavam a ampliar ali os conhecimentos nessas áreas, mas não existia o quê? A ciência propriamente dita. Mas tanto Sócrates, Platão e Aristóteles já trouxeram aí ideias, né, que no período, podemos dizer, no período moderno, os filósofos modernos já conseguiu, por meio desses primeiros fundamentos, aí, criar métodos científicos. Voltando aqui para a tela, vamos entender um pouco mais o que seria o método indutivo. Vamos ver se eu trouxe aqui mais informação sobre o método indutivo. A finalidade, para Aristóteles, a finalidade da ciência deveria ser, então, compreensão do universal, visando estabelecer definições essenciais que possam ser utilizadas de modo generalizado. A indução, operação mental que vai do particular para o geral, ou seja, particular para o geral seria o indivíduo, né, a partir ali da sua observação, trazer informações, destacar, relacionar informações, e por meio do método indutivo, que o ser humano pode atingir conclusões científicas, conceituais, de âmbito universal. Então, parte do particular para o universal, do micro para o macro. Ou seja, como, por exemplo, aqui, uma outra, né, ideia dele é sobre matéria e forma. Aristóteles foi, então, um grande observador da natureza e achava que o sensível e o inteligível deveriam estar unidos. Para ele, as coisas são os que são sua própria natureza. Para Aristóteles, todas as coisas estariam constituídas de dois princípios indispensáveis, que é a matéria e a forma, né? O princípio, então, matéria.
o princípio indeterminado dos seres, como, por exemplo, nessa imagem aqui. O barro é a matéria e a forma, o princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Então, a matéria, o jarro, por exemplo, ali foi a forma, mas que partiu ali da matéria, né? Uma força, por exemplo, a força ali manual da mão organizou essa matéria em forma que criou o vaso, né? O jarro. Vamos ver aqui mais explicações sobre essa ideia. Ato e potência. Ato e potência, então, exatamente necessário, então, para transformar aquela matéria em forma, né? Então, a teoria dele busca explicar a mudança e o movimento na natureza. Ato é a forma atual de ser, de um ser, enquanto a potência é a sua capacidade de se transformar em outra coisa. Essa teoria ajuda a entender como as coisas evoluem e se realizam, conciliando a ideia de ser com a de mudança. Ato, energia, seria ação, né? A manifestação, aquilo que já é, por exemplo, a semente, é em ato uma semente. Então, a semente, né, já nasce semente, não podemos fazer esse exemplo, né? E a potência é a capacidade, então, dessa semente virar uma árvore. Então, toda ser, né, na natureza, ele, segundo aqui a teoria de Aristóteles, é um ato, já é, né? Nasce, já é o que é, mas pela potência ou dinamismo da natureza, esse ato, essa semente se transforma, né, em algo como, por exemplo, a árvore. A teoria, então, é fundamental para a compreensão da metafísica aristotélica, especialmente em relação à substância e ao movimento. Então, são teorias aplicáveis em algumas áreas de conhecimento, certo, queridos? Então, não quer dizer que essa teoria vai aí responder ou vai dar conta de qualquer situação, não, é para uma determinada área. Então, só olhem aqui para mim essas teorias, né? As duas teorias de Platão e Aristóteles, que nós observamos aí. Teorias que são aplicáveis em algumas áreas de conhecimento, seja a física, a biologia, a química, certo? Trouxe aqui para vocês terem noção dessas ideias que lá nesse período, né, na Grécia clássica, na filosofia clássica, então, né, esses caras ali foram geniais, né? Foram importantes ali com as suas ideias, né? Que até hoje são base aí para algumas ciências. Então, cada um com o seu ponto de vista, um contrapõe o outro, né? Algumas ideias se alinham, outras são contrárias, e isso é o quê? A dialética, né? A dialética é essa capacidade de ir contra, né? De argumentação, de defender ali, por meio da argumentação, e fundamentar ali, por meio da dialética, essa capacidade de defender uma tese, né? Então, até hoje, isso é utilizado na ciência, né? Qualquer pessoa que for fazer o mestrado, doutorado, vai utilizar desses métodos científicos, indutivo, dedutivo, método empírico de observação, ali, né, como Aristóteles, parte do menor, por meio da observação, para ampliar para o universal. Então, são ideias que são utilizadas, tá? Por isso a importância da filosofia, tá? Para que serve a filosofia? Aí vocês agora estão entendendo. Serve para fazer ciência. Aliás, a filosofia é a base de todas as ciências, da matemática, da química, da física, da biologia, da medicina. Tudo começa aí por esses métodos, né, filosóficos. Então, vamos finalizar nossa aula. Vamos ver o que eu trouxe ainda para vocês aqui. Praticamente quase que concluindo a conclusão, né? Estou trazendo sempre um quadro, concluindo ali o que foi discutido. Então, eu trago aqui, contribuições da filosofia de Platão e Aristóteles na atualidade. Nós precisamos trazer para a atualidade também. Olha aqui para que serve, ó.
As ideias de Platão e Aristóteles lançaram, então, a base para o pensamento ocidental. Estou lendo aqui, ó. O ocidental, influenciando a filosofia, influenciando a ciência, a política e a ética, né? Até porque os gregos que inventaram a democracia, então tem influência na política também. E a filosofia política, né, é super importante também. Debates contemporâneos. Suas ideias continuam a inspirar debates sobre a natureza, sobre a natureza da realidade, a busca pelo conhecimento, a ética e a justiça social. Também serve para a reflexão crítica. O legado de Platão e Aristóteles nos lembra da importância da reflexão crítica e da busca pela verdade em um mundo complexo e em constante mudança como o nosso, né? O mundo sempre esteve em transformação, mas na contemporaneidade ele muda muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Por exemplo, quando se reinventa uma tecnologia digital, com menos de meses, né, dias, já se cria outro melhor que aquela. Então, é muito rápido, está se mudando muito valores devido a esse acesso que nós temos das informações e da globalização, dessa interculturalidade, essa errei a palavra, né? Ou seja, da cultura híbrida, né? Dessas misturas entre as culturas, as coisas vão se mudando constantemente, né? Muito rápidas. Também contribui para o diálogo entre teoria e prática. A combinação da teoria platônica com a abordagem empírica de Aristóteles nos mostra a importância de conectar a reflexão abstrata com a experiência concreta do mundo. Viu? Isso mesmo. Olha só quanto que a filosofia, né, desses dois filósofos tem contribuído, então, para a nossa atualidade. Então, queridos, espero que vocês gostem, sim, de filosofia. Essas são as nossas referências. Voltem aqui comigo. Então, é importante estudar, sim, a filosofia. Ela é base para vocês entenderem o contexto histórico, lá quando vocês estão estudando história, é verdade? Que vem lá desde o período da caverna, do período pré-histórico. A filosofia é o que dá base para a compreensão dessas civilizações antigas, do modo de vida dessas pessoas, de tudo que eles produziram, a arte, a literatura, as esculturas, também as construções, né? Os mitos, né? As crenças dessas diversas civilizações que vocês estudam, por meio, então, dessas reflexões que é a própria filosofia, né? Então, estudar filosofia, sociologia, história, sempre a gente retoma ao passado, mas é porque é preciso buscar nas bases, né? Buscar nas bases esses conhecimentos, essas ideias, né? Essas teorias que esses filósofos, esses estudiosos, né, cientistas produziram, né? Então, por isso que nós estudamos elas até hoje. Elas são, sim, aplicáveis, nem tudo se aplica para uma mesma situação, mas elas são, sim, aplicáveis, elas resolvem problemas, elas nos auxiliam, né, para o nosso desenvolvimento, para a nossa formação, para o nosso autoconhecimento, certo? Então, é importante, então, que vocês, estudantes, estejam aí firmes e fortes, se dedicando aos estudos, escrevendo, fazendo momentos de reflexões. Vamos ter, sim, nas nossas aulas, momentos de reflexão, tá, professor? Vocês podem pegar aí momento das atividades, fazer revisão com os alunos daquilo que eles não compreenderam, certo? Para que vocês não fiquem aí só nessa, né, pensamento abstrato. A gente não consegue decorar tudo, não consegue assimilar tudo. Nosso cérebro precisa de estratégias para aprender. É verdade, tá? Então, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Se necessário, estudem mais, pesquisem, façam anotações para fixar melhor, tá bom? Fico à disposição, qualquer coisa, professor, manda um alô lá no grupo, tá bom? Aguardo vocês, até as próximas aulas. Tchau, tchau.